A célula tem o poder de desligar a tua indiferença espiritual. A célula tem o poder de desligar a tua incredulidade. A célula tem o poder de desligar a tua frieza. A célula tem o poder de desligar o teu mundanismo. A célula tem o poder de desligar os desejos da tua carne. A célula tem o poder de desligar o teu egoísmo. A célula também tem o poder de desligar. Eu queria convidar você a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 18. Nós vamos ler apenas um versículo, é o versículo de número 20. Mateus capítulo de número 18, o verso é o verso de número 20, apenas um versículo. Para você que está chegando no mês de julho aqui, talvez seja o teu primeiro domingo, no mês de julho é o mês de comemorativo da nossa igreja, é o mês onde nós completamos 9 anos aqui da Eclésia de São Gonçalo, e nós estamos felizes demais. Todo mês de julho é o mês que nós tiramos para falar da visão da nossa igreja, para falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e que é o norte, que norteia a nossa igreja, que nos direciona, que nos faz caminhar num trilho, que nos faz caminhar em direção a um propósito. E todo esse mês de julho agora, nós temos falado sobre isso. No primeiro domingo, nós falamos sobre a igreja dos sonhos, a igreja que nós sonhamos. O que essa igreja que nós sonhamos precisa ter? E nós ministramos sobre isso. No domingo passado, nós falamos sobre redimensionar a nossa visão. Nós temos que ter a capacidade de redimensionar as coisas à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, ou à medida que nós vamos ficando estagnados também. Isso pode te redimensionar tanto para frente como pode trazer você para trás e deixar você estagnado. E nós aprendemos aqui no domingo passado que nós precisamos redimensionar a nossa fé, precisamos redimensionar a nossa força e precisamos redimensionar a nossa fome, porque nós precisamos desses 3 aspectos para continuar crescendo e nos desenvolvendo e andando em direção ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E hoje nós vamos continuar aqui falando sobre talvez um dos principais pilares da nossa visão, aquilo que nós acreditamos veementemente como a visão da nossa igreja. É algo que nós não abrimos mão, é algo que nós não negociamos, é algo que é para nós inegociável, inquestionável e é bíblico acima de tudo. E é isso que eu quero falar hoje sobre um assunto muito sério. E o tema da mensagem é: célula, isso é para mim? Esse é o tema da mensagem de hoje. Talvez você esteja aqui perguntando: será que isso é para mim? Será que eu preciso disso? Será que eu não preciso? Será que isso se encaixa no meu dia a dia? Será que realmente eu preciso viver isso? Será que realmente eu preciso desfrutar disso? Será que realmente tem alguma coisa que pode agregar valor para mim? Então talvez muitas pessoas chegam aqui e se perguntam: GC, grupo de crescimento, pequeno grupo, célula, não importa o nome, o que importa é o conceito, o que importa é o princípio. E muitas pessoas acabam se perguntando: pô, será que eu tenho tempo para isso? Será que eu vou dedicar tempo para isso? Será que eu vou investir tempo nisso? Então o tema da mensagem dessa manhã é: célula, isso é para mim? Então é isso que eu quero tentar, com a ajuda do Espírito Santo, te responder nessa manhã, se é para você ou não. Então eu queria que você me ajudasse aí, por favor. Mateus capítulo 18, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, ou sua iBíblia aberta aí no teu iPhone, no teu Android aí, por favor, deixa aberto no capítulo 18, que a gente vai falar um pouquinho de alguns versículos desse capítulo 18 hoje. Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa manhã: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Vou repetir agora numa outra versão, como diz a versão de Douglas, né? Acrescentares capítulo 4, versículo 3. Diz assim: porque onde estiverem 200 ou 335 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. A tua versão está dizendo isso? Hã? Tá, então vou tentar numa outra versão. Diz assim: porque onde estiverem 578 ou 797 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém, irmãos? Não amém. Não amém. Agora eu vou ler novamente o que está aqui em Mateus 18. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém, irmãos? Irmãos, quando analisamos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, ela possui princípios para a nossa vida e mandamentos para a nossa vida também. A Bíblia, ela é permeada de mandamentos e de princípios. Por exemplo, perdoar é um mandamento, irmão, sim ou não? Amar é um mandamento, sim ou não? Todas as vezes que nós perdoamos, nós não estamos fazendo isso por caridade. Nós estamos fazendo isso porque é um mandamento de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: se você não perdoar, você não será perdoado. É o que a Bíblia diz. Então, quando nós observamos alguns princípios e alguns mandamentos da Bíblia, isso soa para a gente de uma forma muito potente, muito forte, porque, poxa, eu preciso perdoar para ser perdoado. Então a Bíblia, ela existe N mandamentos e N princípios que muitas vezes nós não observamos, mas que é fundamental para a nossa vida cristã e é fundamental para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque existem princípios que, se eu observar, eu vou colher o fruto daquele princípio. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: se você não observar o princípio, se você não obedecer o princípio vai te quebrar. Então entenda isso: quando você não quebra princípios, os princípios não te quebram. Agora, quando você quebra um princípio, o princípio acaba te quebrando. Por quê? Porque nós andamos em princípios. Se eu andar nesse princípio, a palavra de Deus, ela vai me fundamentar naquilo que eu estou vivendo, e eu tenho certeza que eu vou colher frutos daquele princípio que eu estou obedecendo, que eu estou seguindo, que eu estou considerando, que eu estou trazendo isso para a minha vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Então existem vários princípios na Bíblia. Agora, o princípio que eu quero trazer hoje aqui é o princípio da mutualidade. Quem já ouviu falar do princípio da mutualidade, levanta a mão. Olha, ninguém, 3 pessoas levantaram a mão. O princípio da mutualidade, ou o mandamento da mutualidade, ele é muito claro, ele é muito transparente na Bíblia. E às vezes nós não observamos de que nós estamos deixando de viver bênçãos, nós estamos deixando de viver coisas do céu para a nossa vida, porque nós não estamos obedecendo esse princípio. E o que significa o mandamento, o princípio da mutualidade? O mandamento da mutualidade são mandamentos que você só pode obedecer quando você está junto com outros irmãos. É um mandamento mútuo. Eu só recebo a bênção se eu estiver com a Carol. Eu só recebo a bênção se eu estiver com o Alas. Eu só recebo a bênção se eu estiver com o Eric. Se eu não estiver com alguém, eu não sou alcançado por essa bênção. Se eu não estiver com alguém, eu não sou alcançado pelas bênçãos desse princípio. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Então o mandamento da mutualidade, eu só posso obedecer quando eu estou junto com outros irmãos. E a Bíblia, como eu disse, ela está repleta de mandamentos assim, que você não conseguirá fazer sozinho. Pelo contrário, você só vai conseguir se você estiver junto com outras pessoas. E para isso, eu vou fundamentar para vocês aqui passagens bíblicas, versículos bíblicos que falam exclusivamente de quê? Do mandamento e do princípio da mutualidade. Por exemplo, João capítulo 13, versículo 34 vai dizer: um novo mandamento vos dou. Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros
vos ame. Então olha que palavra forte e importante aqui em João capítulo 13, 34. Deus está trazendo um mandamento importante. Deus está dizendo que algo importante é amarmos uns aos outros. O que eu tenho de mais importante para ensinar a vocês, o que eu mais desejo que vocês façam é amar uns aos outros. Jesus não estava interessado se nós teríamos uma religião. Jesus estava interessado no seguinte, que nós amássemos uns aos outros. Isso é um mandamento de mutualidade. É como Cristo nos amou, com um amor sacrificial. Quando você olha lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. A marca registrada dos discípulos seria essa, João capítulo 13, versículo 35. Olha só o que Jesus está dizendo, irmão. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então você só vai ser conhecido como discípulo de Jesus se você amar uns aos outros. É o que Jesus está dizendo. Você só vai se tornar conhecido se você obedecer o mandamento da mutualidade, amando uns aos outros. Agora olha a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso aqui é mandamento, irmão. Jesus está dizendo, você não pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão. Você ainda não encontrou esse verdadeiro amor. O amor que diz no mandamento da mutualidade. Olha o que Romanos 15, 7 vai dizer. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Em outras palavras, eu quero que vocês vivam esse acolhimento, que vocês recebam uns aos outros, que vocês abracem uns aos outros. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Irmão, Paulo está falando aqui que nós precisamos suportar uns aos outros. Eu confesso que alguns irmãos, o desafio é grande, irmão. O desafio é maior. Eu creio nisso. Sim ou não, irmão? O que Paulo está falando aqui é muito forte. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora olha o que Tiago 5,16 vai falar. Confessai as vossas culpas uns e orai uns pelos irmão. Aí o que vai dizer é o seguinte, para que sareis. Olha o mandamento da mutualidade. Se eu orar por você, se você orar por mim, se eu confessar a minha culpa a você, e se você confessar a sua culpa a mim, a Bíblia diz que vai haver cura, que você vai ser curado. Então é um mandamento que você só vai receber, é uma bênção que você só vai receber, é algo do céu que você só vai receber se você estiver no mandamento da mutualidade, ou seja, uns com os outros. É o que Deus está falando aqui, irmão. Isso é uma coisa linda para mim. Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros. Agora, que está escrito aqui, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que o autor dos Hebreus está falando? Vocês irão se ajudar, vocês que trarão palavras para tratar o pecado um dos outros. Deus está dizendo que esse mandamento da mutualidade, essa comunhão e exortação de uns pelos outros, nos protege contra o pecado. Por quê? Porque através da exortação, os nossos corações serão quebrantados. Irmão, isso aqui é lindo. Agora olha o que Gálatas 5,13 diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns
aos outros, pelo amor de Deus que quer que a gente sirva uns aos outros, irmão. O que Deus quer de mim e de você? Que eu sirva você e que você me sirva. É o que Gálatas está falando aqui. Gente, são exemplos bíblicos que deveria ser o nosso relacionamento. É o que Paulo está falando aqui. Deus planejou que nós pudéssemos viver isso, esse aconselhamento, essa instrução, esse apoio, essa bênção, esse serviço. Agora esse aqui para mim é o mais forte, Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Irmão, toda a lei se cumpre numa só. Sobre todos os mandamentos, sobre todos os princípios, esse precisa ser destacado. Agora olha 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não sou eu que estou falando, irmão. 1 João 13,16, vou repetir. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Fala comigo assim, uau! Se você chegou aqui, você entendeu o caminho de Jesus. Se você chegou aqui, você entendeu o que é cristianismo. Significa dizer que você terá um relacionamento maravilhoso com seus irmãos. Você vai lutar pelos seus irmãos. A dor dele vai ser a sua dor. A alegria dele vai ser a sua alegria. O aperto dele vai ser o seu aperto. É o que a Bíblia está dizendo, irmão. E aí Gálatas 6,2 vai completar. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como é que eu cumpro a lei, pastor? Quando eu levo a sua carga. Quando eu cumpro o mandamento, quando eu carrego a tua carga com você. Está aqui, irmão, Gálatas 6,2. É a forma de eu cumprir a lei, é levando a carga um dos outros. Eu estou cumprindo a lei, irmão. Agora entenda, a sociedade nos diz que cada um tem que viver o seu próprio caminho. Querido, mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós nunca fomos tão independentes um dos outros. E eu não vejo nenhum versículo na Bíblia dizendo assim, sede independente uns dos outros. Vá para o lado oposto um dos outros. A Bíblia não fala isso, irmão. A Bíblia fala que andar sozinho não é sabedoria. Quando você olha lá em Provérbios 18, versículo 1 vai dizer, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O que Salomão está dizendo? Que aquele que se isola, ele está do lado oposto da sabedoria. Ele não está sendo sábio, porque ele está se isolando. E agora eu quero voltar aqui rapidamente para Mateus capítulo 18. Porque tudo isso que acontece, que eu disse aqui, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, de carregar a carga um dos outros, de confessar as suas culpas um para os outros, esse mandamento da mutualidade, ele vai acontecer não no ambiente de 500, não no ambiente de 1000 pessoas, não no ambiente de 400 pessoas. Esse mandamento da mutualidade vai acontecer no ambiente de 2 ou 3. Vai acontecer num ambiente pequeno. E Mateus capítulo 18 vai falar desse ambiente. Esse ambiente de 2, de 3, de 5, de 10, de 12, de 15. Vai falar desse ambiente pequeno. Jesus aqui, é Jesus que está dizendo a Mateus capítulo 18. E Jesus está valorizando esse ambiente onde existem poucas pessoas. Jesus está valorizando o pequeno grupo, as células. E eu queria falar nessa manhã aqui, irmão, do poder desse ambiente, que nós aqui na igreja chamamos de célula. Outras igrejas chamam de GC, outras igrejas chamam de pequeno grupo, outras igrejas chamam de GDs, grupos de discipulado. Não importa, o que importa é o princípio. O que importa é Mateus capítulo 18, é Atos 2, é Atos 10, é Romanos 16. É isso que importa, é o princípio da palavra de Deus. Eu queria falar aqui rapidamente desse poder, desse ambiente que na nossa igreja nós chamamos de célula, de pequenos grupos.
Eu costumo dizer que existem coisas que só acontecem na igreja, mas existem coisas que só acontecem numa célula. Existem coisas que só acontecem no pequeno grupo. Sabe, eu costumo dizer que célula é a igreja de pertinho. E a igreja é a igreja do longe, é longe. Eu demoro 20 minutos ou 25 minutos domingo para chegar aqui. Mas às terças-feiras dos GDs lá em casa, é só trocar de roupa, sair do quarto, chegar na sala, eu já cheguei na minha igreja. Então a célula é esse lugar de pertinho. Agora, por que a célula é para mim? Por que a célula é para você? Quantos querem saber aqui, por favor, dá um glória a Deus aí. A célula é para mim porque, em primeiro lugar, é o lugar da reunião. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Célula é o lugar da Fala assim, reunião. Olha o que está escrito aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio. Por que é o lugar da reunião? Irmão, reunir significa unir mais forte. Reunir significa unir de uma forma mais poderosa. Reunir é isso, irmão. É unir duplamente, é unir em dobro. E a Bíblia diz no versículo 20 que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O que Jesus está dizendo aqui? Eu espero que vocês se reúnam em meu nome. Mas não num grupo de 300, não no grupo de 400, não no grupo de 500, mas aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. É o que Jesus está dizendo. Esse momento precisa acontecer. É o momento que, Jesus? É o momento da reunião. É o momento da reunião. Isso acontece no ambiente que nós chamamos de célula. Sabe, irmão, a gente precisa dar uma ré para unir em alguns lugares, em alguns momentos, alguns dias e alguns horários. Dá ré em quê, pastor? Na nossa própria correria do dia a dia. Você precisa dar ré em alguma coisa. Quando nós nos reunimos, nós deixamos de fazer outras coisas para estarmos juntos. Vou repetir, nós deixamos de fazer algumas coisas para estarmos juntos. Poxa, hoje me convidaram para o futebol. Poxa, mas hoje é o dia da célula. Então deixa eu dar uma rezinha aqui na minha vontade para poder ir na célula. Poxa, hoje minha amiga do trabalho queria conversar muito comigo. Ia me pagar um café, um cappuccino lá na Copenhague do Plaza. Deixa eu dar uma ré nesse convite, porque hoje é dia de célula. Pô, hoje lá o Cinemark está pagando R$10 para entrar naquele filme que eu queria ver. Mas hoje é terça-feira. Deixa eu dar uma ré nessa minha vontade, porque eu tenho um compromisso no 2 ou no 3. E eu sei que Deus pode me usar ali para ser canal de bênção na vida de alguém. Então a célula é esse lugar da reunião. É quando você dá uma ré nas tuas coisas pessoais, em detrimento de um pequeno grupo que Deus tem confiado você estar. Pô, hoje eu queria ir para casa. Hoje eu queria esticar o meu pé naquele sofá, ficar na caixinha do nada, só com o controle remoto assim, ó. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou lá, eu vou dar uma ré nessa minha vontade. Eu vou lá porque lá, eu vou chegar lá, irmão. Eu sei que eu vou sair de lá mudado, transformado, motivado. Irmão, na minha casa tem célula. Quantas vezes eu chegaram na minha casa e falaram assim, pastor, hoje eu estou cansado, era por mim. O cara chega lá arrastado, é uma batalha para tu chegar. Mas quando você chega, a resenha, o ambiente, a oração, o louvor, o compartilhamento da palavra muda. E aí você falou assim, valeu a pena eu dar uma ré naquilo que eu queria fazer para estar aqui hoje. Então célula é esse lugar da reunião, onde eu dou um passo para trás na minha vontade para poder ir lá e receber alguma coisa. Eu vou lá, as mesmas pessoas, porque você está cumprindo o mandamento da mutualidade.
andai uns com os outros, suportai uns aos outros, amai uns aos outros. Ei, querido, não é o fato das mesmas pessoas, é o fato de você estar obedecendo um princípio. E quando você obedece o princípio honra você de alguma forma, meu irmão. Quem está entendendo isso, diga amém. No templo a gente está junto, mas é na célula que a gente se une. Vou repetir, no templo aqui está todo mundo junto, mas é na célula que a gente se une. É na célula que dá liga entre a gente. Na célula é que dá liga, é na célula que a gente fica junto e misturado. A célula revela o poder da reunião de 2 ou 3, de pequenas quantidades de pessoas. Ei, querido, e tendo uma coisa, escute uma coisa aqui, por favor, olha para mim. Quando você vem na igreja, um objetivo é alcançado. A gente reúne a família toda, é muito lindo. Aqui hoje, domingo, é a reunião de todas as células. Isso é maravilhoso. Mas tem muitas outras coisas que não acontecem em uma reunião grande como essa. Só irá acontecer em uma reunião pequena, num grupo pequeno de pessoas. E é nesse grupo menor que Deus vai trazer uma manifestação diferente do que acontece no templo. Ei, a manifestação lá é outra. Quando você está no intuito de buscar, de orar, de ficar uns com os outros, ei, irmão, Deus se manifesta de forma diferente. Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo lugar, pastor, a célula é para mim? Por que a célula é para mim, pastor? Porque célula é o lugar onde Jesus está. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Célula é o lugar onde Jesus está. Olha o versículo 20 do capítulo 18, olha aí, observa. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Irmão, entenda uma coisa aqui, olha aqui para mim. Teólogos de plantão, por favor, olhem para mim aqui. Jesus não é onipresente? Sim ou não, irmão? E se eu falar para você que Jesus não está em todos os lugares? Pastor, heresia. Se Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares? Sim. Jesus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Mas a manifestação dEle não está em todos os lugares. Vou repetir. Jesus é onipresente, Jesus está em todos os lugares. Jesus está na planta, Jesus está na árvore, Jesus está na natureza, Jesus está no céu, Jesus está aqui, Jesus está na tua casa, Jesus está no teu trabalho. Jesus, Ele é onipresente, mas a manifestação dEle não é em todos os lugares. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, quando vocês se juntarem, quando vocês se reunirem, no 2, eu vou me manifestar. Ah, irmão, eu não sei se isso é poderoso para você, mas é poderoso para mim. É o lugar onde Jesus está. A manifestação acontece nesse ambiente de 2 ou 3. É Jesus que está dizendo, irmão. Ele gosta, Ele ama manifestar nesse ambiente de 2, de 3. Jesus ama estar no pequeno grupo. E quando nós nos reunimos, Jesus está. É a presença dEle que dá sentido a tudo. É a presença de Jesus que dá sentido à célula. É a presença de Jesus que dá sentido a essa reunião de terça e de sexta que você frequenta. É a presença dEle que dá sentido. Porque se a presença dEle não estiver, não tem sentido nenhum. Eu costumo dizer que o deserto com Jesus é um oásis. E o oásis sem Jesus é um deserto. Por quê? Porque o que faz a diferença é a presença de Jesus. O que faz a diferença não é se a sala é bonita. Se o lanche, depois, irmão, tem célula que só o sangue do cordeiro. Não é o lanche depois da célula. O que faz a diferença é Jesus. É a manifestação do poder de Deus. É a presença de Jesus que faz tudo funcionar, irmão. É a presença do Senhor. É a presença. Nós estamos na célula, é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso ainda termos a consciência de que Jesus está lá.
Isso é mais interessante. Jesus está em cada reunião de pequeno grupo, na expectativa de quê? De realizar e de fazer maravilhas. Eu quero declarar, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida, que essa semana lá na célula tem resposta, que essa semana tem manifestação de Deus naquele lugar. Aquele lugar não é um lugar para um clube social, aquele lugar não é o clube do Bolinha, aquele lugar não é o clube da Luluzinha, aquele lugar é o lugar onde a manifestação do poder de Deus vai ser uma realidade. E eu declaro lá no teu pequeno grupo essa semana que vai ser uma semana de manifestação da glória de Deus. Vai ter resposta para as suas orações, vai ter testemunho, vai ter milagre. Esse milagre vai edificar aqueles que estão frequentando esse pequeno grupo. Deus vai se manifestar naquele lugar. Por quê? Porque Deus gosta de estar num ambiente onde tem 2 ou 3, meu irmão. Vai ter resposta para você lá essa semana. Vai ter resposta para você lá essa semana. Terceiro lugar, a célula é para mim por quê, pastor? Terceiro lugar, porque é o lugar onde Jesus fica no centro. Isso é tremendo demais, irmão. Olha o que está aqui. Versículo 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou do lado direito deles. É isso que está na Bíblia, irmão? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei do lado esquerdo deles. É isso que está escrito, irmão? Sabe o que está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O que é isso, irmão? Qual é a posição que Jesus está? Ei, célula é um lugar cristocêntrico. Jesus está no centro. Jesus é o centro. O centro das atenções é Jesus. Jesus está no meio. Jesus está no centro das nossas reuniões nos lares. É Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele ama a nossa comunhão. Sabe, irmão, quando ele vê você reunido lá na célula, ele está olhando aquele salmo que diz assim, olha, como é bom e suave que os irmãos vivam em comunhão. Ele está vendo aquilo lá, e ele está falando o seguinte, ó, aonde há comunhão, aonde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É nesse lugar de comunhão, é nesse lugar onde Jesus está no centro, é nesse lugar de unidade que Deus dá uma ordem para a bênção. Bênção, vai lá. Bênção, vai lá. Eu quero abençoar. Por quê? Por causa da união e porque eles estão me colocando no centro. Coisa linda, irmão. Jesus escolheu as coisas humildes. Irmão, a célula é o lugar mais frágil e mais importante. E é justamente onde Jesus fica no centro. Jesus se manifesta na célula e fica no meio. Por quê? Porque ali na célula não tem estrela, irmão. Eu amo isso aqui. Eu como pastor, eu amo isso aqui, irmão. Na reunião pequena, não tem ninguém famoso para falar. Ó, hoje vai vir um pastor fulano de tal, hein? Hoje é o preletor, doutor em divindade, fulano de tal. Gente, hoje vem na eclésia a 4ª pessoa da Trindade. Célula não depende de estrelas. A célula onde Jesus se manifesta é o líder de célula que depende totalmente de Jesus. As pessoas dependem de Jesus. Irmão, coisa linda é você ver um líder de célula aqui e falar assim, pastor, eu não sou capaz. Eu falei, quanto mais você fala que não é, Deus vai te capacitar. Por quê? Porque não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer através de você. Agora, aquele que fala assim, pastor, eu estou preparado. Eu falei, estou com medo. Vai tirar Jesus do centro e vai se colocar no centro. Agora, quando o líder fala assim, pastor, eu estou aqui, com todas as minhas limitações, mas estou com meu coração ensinável para ser um canal de bênção para aquele pequeno grupo que Deus tem me confiado. Irmão, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque você está colocando Jesus na onde Ele tem que ficar, no meio, no centro. Então eu amo célula, sabe por quê? Célula não tem estrela.
A única estrela que brilha lá é a resplandecente estrela da manhã. É Jesus de Nazaré. É Jesus fazendo a obra. As pessoas dependem de Jesus. Então Jesus ama esse pequeno grupo. Jesus diz, quando vocês se reunirem, eu estarei lá. Por quê? Porque vocês estão me colocando no meio, no centro. Quarto lugar, célula é para mim, pastor, por quê? Porque é o lugar das orações respondidas. Fala com a pessoa que está falando, é o lugar das orações respondidas. Olha o versículo 19 do capítulo 18. Também vos digo. Ó, irmão, isso aqui é muito forte. Por favor, irmão, preste atenção nisso aqui. Está na Bíblia. Versículo 19. Também vos digo que se dois... Não, vou repetir aqui. Vou na Bíblia do Douglas. Acrescentares, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: também vos digo que de 330 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. É o que está escrito na tua Bíblia aí, irmão? Está escrito na tua Bíblia isso, irmão? Sabe o que está escrito na tua Bíblia? Está escrito assim, ó. Também vos digo que se dois... Quantos? 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Irmão, eu não sei se isso chama a tua atenção, mas isso chama a minha atenção. Sabe? É o lugar onde as orações são respondidas. O que ele está dizendo? Se eu junto com você, nós orarmos juntos, diz a palavra, que Deus vai responder. E Deus não está falando de centenas, Deus está falando de 2. Irmão, isso aqui é uma reunião grande ou pequena? É uma reunião grande ou pequena, irmão? O que Jesus está falando? Lá na célula, quando vocês se reunirem e orarem, Deus irá conceder. Irmão, quem acha isso poderoso, dá um glória a Deus aí. Isso é poderoso demais. Isso é o poder da oração. Isso é o poder da comunhão. Esse é o poder de observar o princípio. E aonde acontece isso? Na célula, no pequeno grupo, no GD, o nome que você quiser dar. Mas é lá que acontece isso. Sabe o que acontece com a gente? A gente vai, mas a gente não observa o princípio. Você tem que chegar na tua célula e falar assim: gente, está escrito que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. E a Bíblia vai dizer em Mateus 18, 19, que tudo que nós pedirmos crendo, Deus vai responder. É assim que você tem que chegar na tua célula, irmão. Como é que você chega lá? Ah, vamos lá porque eu estou de olho naquele pudim. Aí, irmão. Vamos lá porque aquela irmã hoje vai levar aquele feijão mexicano. É hoje. Aí, irmão, aí não, varão. Como é que você tem que ir para a célula? Nós vamos lá hoje, porque hoje é dia de resposta. Hoje Deus já respondeu. Hoje nós vamos colocar em prática o princípio da Bíblia. E a Bíblia diz que Ele vai se manifestar. Eu creio que a Bíblia diz. É assim que você tem que ir para a célula, irmão. Quem está entendendo isso, diga amém. É esse desejo que você tem que ir para a célula, irmão. Amém ou não amém? Quando você concordar, Deus vai responder. Eu aprendi o seguinte, irmão. Eu vou para... O pessoal está orando. Eu concordo, Senhor. Eu concordo, Senhor. Eu concordo com o que o teu servo está orando. Sabe por quê? Porque a oração respondida é quando eu e você estamos orando juntos. Quinto lugar, estou caminhando para o final para a gente terminar. Pastor, por que célula é para mim? Porque célula é o lugar onde os nossos pecados são tratados. Vou repetir. Senti que o clima agora deu uma... Enegreceu aqui agora uma nuvem. Célula é o lugar onde os nossos pecados são tratados. Sabe o que mata o ser humano, irmão? Sabe o que mata a comunhão das pessoas? Sabe o que mata o relacionamento entre as pessoas? É o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que destrói o ser humano é o pecado, irmão. Agora, como a gente vai tratar o pecado sem ter essa reunião menor? Irmão, eu não sou onisciente.
O Wesley está em pecado, está vindo com a camisa do Vasco na igreja. É visível esse pecado. São coisas que eu vejo. Como pastor, Michel hoje está na graça. Não vem com aquela camisa do Flamengo. Tem coisas que a gente observa. Tem coisas que a gente vê. Tem coisas que eu não vou ver, irmão. A igreja tem 1.200 membros. Como é que eu vou falar assim? Está em pecado, hein? Deus me deu um sonho. Deus pode até me dar um sonho, mas me dá sonho com 1.200 pessoas. Então entenda, como é que a gente vai tratar o pecado e ajudar as pessoas a vencer o pecado? A Bíblia diz, para ajudarmos uns aos outros a vencer o pecado, foi dito lá na introdução, quando a gente fala sobre isso. E somente nas células, nos grupos pequenos, que não conseguimos tratar isso, irmão. Mateus 18:15, eu ainda estou em Mateus capítulo 18. Agora o versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Está aqui. É na célula, irmão, que começa aquelas conversas assim, ó. Fulano, vem cá. Estou sabendo do que aconteceu com você. E você sabe que você precisa mudar isso. Você sabe que Deus não se agrada disso. Você sabe que Deus já tratou isso com você quando você se converteu. Por que você está voltando nessa prática de novo? Já chegou no meu ouvido, cara. Mas eu estou aqui porque eu amo você. E a Bíblia diz que nós confessamos as nossas culpas uns para os outros. Vai ter cura. Cara, confessa, abandona. Estou aqui porque sou teu amigo. Estou aqui porque eu caminho com você. Deus nos colocou nessa célula para caminharmos juntos. Não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te falar que o que você está fazendo não agrada o Espírito Santo. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Jesus está falando isso num ambiente de 2 ou 3. Não dá para eu chegar para 1.000 pessoas e falar assim: fulano, vem cá. São 365 dias no ano. Para eu poder falar com todo mundo na igreja, eu tenho que marcar pelo menos 2 gabinetes por dia, de segunda a segunda. Não dá, é inviável. Então a célula, o pequeno grupo ajuda. E essas conversas começam. Cara, o que você tem? Você está diferente. Não é você, o que houve? Cara, você não está legal. Eu conheço você. Sei quando você está bem, sei quando você está mal. O que está acontecendo? Fala comigo. Depois da célula a gente conversa. Vamos marcar um discipulado? Vamos tomar um café? Amanhã a gente conversa? Para a gente estar orando junto? Célula é isso, irmão. Quem faz célula só terça-feira, está perdendo o melhor da célula. Enquanto você achar que célula é só o dia da célula, você está deixando de viver coisas do céu. Célula é estilo de vida. Célula é caminhar junto. Célula é um suportando o outro. É um carregando a dor do outro. É nesse grupo pequeno que vai vir a admoestação. É nesse grupo pequeno que vai vir a exortação. Por quê, pastor, que célula é para mim? Porque célula é o interruptor do céu. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Célula é o interruptor do céu. A Bíblia diz que essas reuniões de pequenos grupos, elas possuem uma autoridade enorme, irmão. Possui o quê, irmão? Possui o quê, irmão? Pô, eu queria que todo mundo falasse. Ela possui o quê? Uma autoridade. Essas reuniões de pequenos grupos, elas ligam e desligam coisas do mundo espiritual. Vou repetir, irmão. Essas reuniões, elas ligam e desligam coisas no mundo espiritual. Mateus capítulo 18, versículo 18. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Olha o que Mateus 18, 18. Jesus, palavras do mestre, palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado, e tudo que desligardes na terra será desligado.
Entenda, irmão, Jesus está falando isso no ambiente de dois. Jesus está falando isso no ambiente de dois. A gente tem que entender, não, porque a Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3, legal, que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Jesus está falando no mesmo texto. Que Jesus está falando o seguinte: olha, quando vocês estiverem reunidos entre 2 ou 3, eu vou estar no meio, e tudo que 2 pedirem em concordância, o meu Pai que está no céu vai realizar. E tem mais: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que 2 ou 3 desligarem na terra será desligado no céu. Irmão, a célula é isso aqui, ó. É o interruptor do céu. Vou ligar, vou desligar. Desliguei. Vou ligar. Liguei. Vou desligar. Desliguei. Vou ligar. Liguei. A célula tem esse poder. Você precisa entender o poder de uma célula, irmão. A célula tem esse poder. O que é isso? É você ver esse ambiente. Está dizendo que esse pequeno grupo, que essa célula vai ser ligado no pequeno grupo e você vai ligar no céu. Vai ser desligado no pequeno grupo e vai ser desligado no céu. Autoridade liberada na reunião de uma célula. Levanta a mão, querido, que eu vou profetizar. Autoridade liberada na tua mão para ligar e para desligar. É uma autoridade espiritual sobre o mundo físico. A célula liga o que precisa ser ligado e desliga o que precisa ser desligado. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, fecha os teus olhos em nome de Jesus. A célula tem o poder de ligar o que, pastor? A célula tem o poder de ligar a nossa vida espiritual. A célula tem o poder de ligar a nossa comunhão. A célula tem o poder de ligar compaixão. A célula tem o poder de ligar o amor. A célula tem o poder de ligar a reconciliação. A célula tem o poder de ligar o perdão. A célula tem o poder da evangelização. A célula acende essas coisas. A célula, ela funciona como esse interruptor para ligar aquilo que está desligado. A célula tem esse poder de ligar coisas e áreas da nossa vida que estavam desligadas. Mas levanta a tua mão, sabe por quê? Porque a célula também, ela tem poder de desligar as coisas. A célula tem poder de desligar a sua apatia espiritual. A célula tem o poder de desligar a tua indiferença espiritual. A célula tem o poder de desligar a tua incredulidade. A célula tem o poder de desligar a tua frieza. A célula tem o poder de desligar o teu mundanismo. A célula tem o poder de desligar os desejos da tua carne. A célula tem o poder de desligar o teu egoísmo. A célula também tem o poder de desligar. Aleluia! A célula tem esse poder, irmão, de ligar e de desligar. Quanto poder existe em uma simples célula? E o diabo faz o possível para as pessoas pensarem assim: só vou na igreja, pastor. Tá bom. Poxa, pastor, já vou na igreja. Não tá bom? A igreja é uma igreja de 2 asas, irmão. Atos capítulo 2, versículo 47. E se reuniam todos os dias no templo e nas casas. E tinham tudo em comum, a Bíblia diz. Oravam, se reuniam, comiam. Aí você fala assim: pastor, eu sou criado numa época que a gente só vai na igreja. Legal, irmão. Tenta voar com uma asa só. Você não vai sair do lugar. Agora, voa com as 2 asas. Eu vou na igreja, mas eu vou na célula. Eu vou na igreja, mas eu vou na célula. Então, tem um negócio diferente que está acontecendo comigo aqui. Acho que eu estou indo mais além. Tá? O egoísmo está sendo desligado. O isolamento está sendo desligado. A indiferença está sendo desligada. A apatia está sendo desligada. E o que está sendo ligado? A comunhão, a compaixão, a preocupação com o meu irmão. Cara, como é que está fulano?
Tô doido para chegar na célula para saber se fulano teve aquela resposta, se ele ia ser empregado ou não, se ele passou naquela entrevista. Aí você já chega na célula: ei, fulano, como é que foi a entrevista? Fala para mim. Cara, passei. Cara, que legal. Você já não está vendo mais as tuas coisas, está vendo as coisas dos outros agora. A preocupação não é mais só com você, a preocupação agora é com o outro. E para terminar, irmão, agora eu vou terminar mesmo. Em sétimo e último lugar. Célula é para mim, pastor? Célula é um lugar onde aprendemos o valor de um só. Fala com a pessoa que está ao seu lado: um tem valor para Deus. Fala com a pessoa que está ao teu lado: irmão, um tem valor para Deus. Gente, um é precioso, sim ou não? Jesus morreria naquela cruz por uma pessoa só, sim ou não? Ei, querido, Jesus não morreu porque era uma multidão. Ele morreria só por você. Vou repetir. Jesus não morreria somente por uma multidão. Jesus morreria somente por você. Só por você. A célula é o lugar onde a gente deixa de ser um número e passa a ser um nome. É esse lugar, a gente deixa de ser um número. Aqui no templo, irmãos, são dezenas e centenas. Eu, graças a Deus, eu consigo ainda lembrar do nome de quase todo mundo. Quase todo mundo. Mas até eu, irmão, que tenho uma excelente memória, já não sei mais o nome de todo mundo. Isso é ruim. Para mim, que sou pastor de igreja local, é ruim. Eu quero ter o nome de todo mundo, quero chamar as pessoas pelo nome. Coisa linda é você chamar as pessoas pelo nome. Oi, fulano. Ih, cara, o pastor lembrou do meu nome. Não é, porque é bom chamar você. Você tem um nome. Só que a igreja vai crescendo. E como é que você faz para não perder a essência? É o pequeno grupo, é a célula. Porque lá na célula, você não é um número. Lá você tem um nome. Lá você tem uma identidade. Lá você tem uma digital. Lá as pessoas sabem quem você é. Lá as pessoas sabem a data do teu aniversário. Lá as pessoas celebram quando você faz aniversário. Lá as pessoas festejam quando você chega. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem nem o nosso nome, irmão. E tem gente que não faz nem questão de saber mesmo, não. Na igreja. Aí a paz do Senhor e tá bom. A paz do Senhor é o grau de envolvimento que eu quero ter. Infelizmente, tem gente da igreja que é assim. Fazer o quê? Está deixando de viver, está deixando de desfrutar, mas é ela que escolheu assim. Isso é triste, mas é uma realidade. Irmão, eu conheço pessoas que estão na igreja, entram e saem, e não conhecem ninguém. Pergunta: está vivendo tudo que Deus planejou para ela? Está vivendo, irmão? Tudo que Deus planejou para ela, não está vivendo. Deus não te chamou para você ser uma pessoa que vem assistir um culto. Deus te chamou para ser igreja. E só há uma forma de você ser igreja: é você ter comunhão com as pessoas. E eu sei que, como eu, você também foi criado dessa forma, foi discipulado dessa forma, foi doutrinado dessa forma. De que eu venho no culto, recebi a palavra, recebi o alimento, estou satisfeito, vou embora. Eu também fui criado assim, no evangelho. Mas depois que você entende que Deus quer muito mais de mim e de você, Deus não quer isso como algo pontual no domingo e na quinta-feira, mas Ele quer isso como nosso estilo de vida. Começa a mudar, é o valor do um, irmão. Enquanto eu não estou no pequeno grupo, eu não vivo, eu não recebo, eu não participo. Olha o que Mateus capítulo 18, tudo Mateus 18, irmão. É tudo Jesus falando em Mateus capítulo. Depois você chega em casa, lê Mateus capítulo 18 todo. Olha o que Jesus está falando. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irão pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo, olha Jesus falando, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Aí Jesus completa: assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Quantos, irmãos? Um. Veja o foco aqui de Jesus, está no um.
Vou repetir, o foco de Jesus aqui está em um. E o foco na célula é sobre cada um, com nome, com rosto, com data de nascimento. Porque na célula nós deixamos de ser mais um no meio da multidão. Na célula nós passamos a ter uma identidade. Nas células nós descobrimos o valor de cada um, o dom de cada um, o talento de cada um, as qualidades de cada um. Na célula, quando um falta, imediatamente nós sentimos falta. Por quê? Porque na célula cada um é importante. Então na célula o pessoal diz: cadê o André? André não veio hoje. Cadê a Maria? A Maria não veio hoje. Cadê o Rafael? O Rafael não apareceu hoje. Cadê a Paloma? A Paloma não pode nem deixar de aparecer porque é anfitriã. Cadê o Rafael? Também não pode, é líder. Cadê a Janaína? Não veio. Aí no outro dia o líder: Rafael, tá tudo bem? Oi, tudo bem. Senti tua falta ontem. Você não veio? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Algum pedido de oração especial? Irmão, que coisa linda quando o líder de célula se compromete a ver alguém faltando e falar assim: cara, fulano não falta, aconteceu alguma coisa, vou ligar para ele. Irmão, é o valor do um. Na célula as pessoas têm um nome, têm um rosto. Deus planejou algo muito maior para nós do que apenas vir para a igreja. Deus planejou algo para nós nos relacionarmos, irmão. E eu posso falar uma coisa para vocês aqui para terminar. Nós somos seres humanos. Nós somos seres relacionais. Você e eu precisamos, dependemos e carecemos de relacionamentos. Se você não se relacionar com as pessoas da igreja, você vai se relacionar com alguém. E aí que há preocupação. Com quem que você vai se relacionar? A célula é o happy hour do crente. E aí, vai para onde hoje? Vou pro happy hour. Pô, legal. Dá para ir? Dá, pô, vamos lá. Aí convida para a célula. É o happy hour do crente. Célula é o lugar onde a gente ora, que a gente chora, que a gente abre o coração, é lugar de cura. Irmão, não queira estar num ambiente que não seja um ambiente de célula. É coisa maravilhosa, irmão. É criança pulando no teu sofá. Gente, como Deus tratou comigo na célula. Eu sou filho de Nilce, né, irmão? Para quem não conhece a minha mãe é a limpeza personificada. Pensa numa mulher que gosta tudo arrumado. Eu fui criado com a minha mãe. Eu chegava em casa, a casa da minha mãe era tão limpa que quando eu passava no pano assim, eu caía, irmão. De tão limpa que era a casa da minha mãe. Até hoje minha mãe é assim. Casei, o que eu carreguei? Tudo, irmão, eu sou todo organizado. Joyce não tem trabalho comigo. Eu sou todo organizadinho. Não catuca o teu marido agora não, porque eu não estou aqui para arrumar contenda, por favor. Não catuque agora não. Já senti uma mulher assim, olha aí, aprende com o teu pastor aí, ó. Irmão, eu não dou trabalho para minha esposa. Eu boto a roupa para lavar onde tem que ser lavado. Eu estico a toalha no banheiro, não fico em cima da cama. Eu pego meu sapato, eu coloco no lugar. Eu não deixo nada espalhado. Eu faço o café da manhã, eu arrumo tudo. Eu sou um cara organizado, que eu aprendi com a minha mãe. Eu fui criado com a minha mãe. Aí comecei a fazer célula lá em casa. Aí as crianças no meu sofá. Aí, ai, papai. Oi, neném. Irmão, aí Deus falou comigo: você quer relacionamento? Ou você quer mais uma coisa que a sua igreja vai fazer? Eu falei: não, pai, eu acredito no princípio, uns com os outros. Eu falei: então, o sofá não é teu, o sofá é meu. Porque a partir do momento que você abriu a sua casa para que seja uma igreja, eu sou o cabeça, quem manda aqui sou eu. E, Senhor, então, irmão, hoje pode ficar rastejando lá com chocolate, não me diz nada. Mas, irmão, diante de Deus não me diz nada, porque eu entendi o princípio. Pessoas são mais importantes do que sofá.
Pessoas são mais importantes do que limpeza. Pessoas são mais importantes. Ah, pastor, estou dando de chinelo. Entra, irmão, entra. Entra para o gozo do teu Senhor. Sabe por quê? Porque pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. E o prazer que eu tenho de receber as pessoas. Eu recebo até flamenguista na minha casa. E ele chega lá me afrontando. Saudações rubro-negras, pastor. Falei, você está me afrontando, hein? Mas a graça de Deus sobre a minha vida vai, entra. Quando tinha célula lá em casa, tinha um vascaíno. Tá ele, hoje ele não tá aí não. Tem uma parte do meu sofá que é aquele esticado, né? Ele, pastor, dá licença, que hoje tem o jogo do Vasco. Aí pegou meu controle, sentou no meu sofá e falei, Felipe, você está à vontade? Ele, pastor, me sinta à vontade na tua casa? Falei, que bom, Felipe, glória a Deus por isso. Só chega um pouquinho para lá que eu quero sentar também. Coisa linda, irmão, é ver as pessoas à vontade na tua casa. E você receber essas pessoas que estavam perdidas, que estavam lá fora bebendo, se prostituindo, se drogando, e hoje encontraram um ambiente que eles podem chamar de família, que eles podem chamar o seguinte: eu posso contar com ele, eu posso contar com ela. Coisa linda, meu irmão. Se você não pensar nisso, se você não olhar dessa forma, o que o evangelho serve para você? Ah, pastor, meu nome está escrito no livro da vida. E aí? O teu nome já está escrito no livro da vida. Agora viva esse evangelho. Desfrute desse evangelho com quem? Com os irmãos que Deus tem te confiado, meu irmão. Fica de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus.